o que é que foi um projeto independente que nós lançamos há quase exatamente 12 anos. Eu tinha escrito um livro que se chama Uma Questão de Caráter, não tem a ver com o meu, não avalio o meu caráter, mas era o caráter da cidade. Tinha escrito o livro em 2009. Em 2009 comecei a olhar para a cidade e a escrever sobre coisas mais diversas. Sobre o estado em que estava a cidade, e fui observando a cidade e falando com muitas pessoas para escrever esse livro. E de repente esse livro transformou-se, se quiserem para mim, num manifesto. O que é que nos parecia? O que é que nós queremos de uma cidade? O que é que as minhas amigas e os meus amigos querem de uma cidade? Eu acho que basicamente queremos duas coisas desta árvore onde nós nidificamos. Queremos que a cidade seja confortável e interessante. Apenas duas palavras. Porquê? Para a minha mãe é muito mais importante que a cidade seja confortável. Para os meus filhos é muito mais importante que a cidade seja interessante. Mas apesar disto, os meus filhos também querem que a cidade seja confortável, ainda que de uma forma diferente do conforto que a minha mãe quer. E a minha mãe também quer que a cidade seja interessante, ainda que de uma forma diferente dos meus filhos que ouvem música punk. De alguma maneira era preciso encontrar isto e perceber se é isto que nós queremos fazer, quais devem ser as políticas. Olhamos à cultura e fomos ver porque é que nas cidades portuguesas a cultura tem um papel apenas para determinadas elites. Então nós pensamos que devíamos ter um modelo diferente, que era como é que nós vamos chegar às pessoas com a cultura. E fizemos um projeto, eu comecei por lhe chamar Cultura Fora do Sítio, e depois o meu vereador ficou furioso comigo, porque disse que eu era um inculto, porque não podia ser fora do sítio, porque não há fora do sítio para a cultura, e passamos a chamar-lhe Cultura em Expansão, que foi um nome muito mais bonito, que ainda hoje também. Qual era a ideia? Era fazer programação junto das comunidades mais desfavorecidas, ou seja, irmos buscar artistas, plásticos, músicos e tudo mais, que trabalhassem com as comunidades continuamente. E aquilo que também fizemos foi a mobilização das crianças, ou seja, a mobilização para mobilizar as crianças para a cultura, era preciso meter-lhes outra coisa no pescoço, que era a vontade desesperada de desporto. E então resolvemos fazer com eles projetos de desporto, estamos a falar crianças de bairro, em desportos mais ou menos improváveis e que eles não conheciam. A economia, o que é que nós fizemos? Nós resolvemos fazer uma agência de investimento chamada Invest Porto e fui buscar a Ana Teresa Lehmann, que depois o António Costa foi buscar para o Ministério e depois pus o Ricardo Valente lá, quando ela saiu. E o que é que nós queríamos? Precisamos de ter um elemento de facilitador. Eu sei que facilitador parece hoje em dia em Portugal um nome assim proscrito, mas não. Nós o que é que dizíamos? Dizíamos, olha, se você quiser montar um escritório para 1000 pessoas, há estes edifícios industriais que estão disponíveis e nós pomos em contacto com o vendedor. Se você depois quiser lançar o projeto, nós garantimos o licenciamento rápido em 3 meses. Se você tiver crianças, nós dizemos onde é que há escolas onde se pode falar estrangeiro. Aprender línguas estrangeiras. Se você quiser ter casas, nós dizemos onde é que há casas disponíveis. Nós dizemos também como é que faz a questão dos seguros de saúde, se quiser, mas se não quiser seguro de saúde, porque muitos não querem, nós temos excelentes hospitais e centros de saúde e dizemos como é que se faz. Ou seja, nós fizemos para eles quase um mapa da mina. E esse mapa da mina começamos a promover, e verdade é que demorou tempo, mas eu quero chamar a atenção que o Porto foi considerado em 2024, portanto, o ano passado, pelo Financial Times, a melhor grande cidade europeia em FDI, ou seja, na política de atração de investimento. Portanto, valeu a pena. E depois, lá está, tínhamos as IPSS e tínhamos todas as associações que nós queríamos. E nós aí o que é que entendemos? Entendemos que tínhamos que envolver as freguesias. Nós no Porto não temos muitas freguesias, temos apenas 7 freguesias e uniões de freguesias, portanto é governável. Eu sei que há cidades onde isso não é governável, como Barcelos. Nesses primeiros anos, aquilo que se falava na cidade é que o centro histórico estava destruído, cerca de mais de 50% das casas ou estavam abandonadas ou estavam em muito mau estado. Felizmente a economia privada começou então a crescer, o centro histórico do Porto a mudar. E se nós apenas fomos mais uma vez facilitadores, não interferimos, fizemos uma coisa, interferir no espaço público.
A nossa convicção é que o município é onde deve investir, é na nossa sala de estar comum, o espaço público. Nós internalizamos, estão a ver que eu não tinha nenhum problema ideológico, internalizamos o lixo e a recolha, portanto a recolha e a limpeza, internalizamos numa empresa municipal, que aliás hoje é paga através da taxa turística, basicamente. É para isso que utiliza a taxa turística, porque entendia que a cidade estava muito suja. Nós fizemos, portanto, um conjunto de investimentos em LEDs, em iluminação, pusemos os nossos jardins impecáveis, contratamos jardineiros para a Câmara Municipal, aliás fomos buscar alguns que estavam a fazer outros serviços que eu nem percebo muito bem porquê. E acho que a cidade se tornou hoje, quem vai à cidade do Porto, se recorda do que havia há 12 anos, é uma cidade mais atraente. Mas nada disto é feito sem dor. Porquê? Porque nós nessa altura tínhamos sensivelmente, e temos, o Porto tem uma situação de habitação muito diferente daquilo que é a habitação no país. A média, no país há uma média de cerca de 2,4% ou 2,5% de habitação pública. No Porto nós temos 13% de habitação pública, que pertence ao município. Não estou aqui a incluir as casas do Iru, porque essas ninguém sabe ao certo o que é que são. Quem controla não sabes, pois não, Paulo, não fazemos ideia. Isso é um olho à parte. Nossas 13% da habitação, em que nós investimos muito dinheiro, mas em que o que é que nós fizemos? Fizemos regras muito claras de acesso à habitação pública, habitação social. E fizemos uma outra coisa, que foi fazer rendimento acessível para as pessoas que podem pagar uma renda, mas não podem pagar uma renda de mercado. Só que qual é o problema? Como a cidade do Porto se tornou mais atraente e começou a crescer em população, não apenas portuguesas, mas também imigrantes, nós estamos hoje a sofrer as consequências, de facto, uma parte, pagamos o preço do sucesso, porquê? Porque, de facto, a população voltou a aumentar. Então, o que é que criamos? Criamos um fundo, que agora depois o governo do Partido Socialista seguiu e bem, de apoio às rendas, que apesar de tudo mitiga aquilo que é a capacidade que uma família tem de pagar a renda no sítio em que está e a renda que lhe vai sendo exigida e, portanto, temos conseguido amortizar, mas reconheço que essa é uma matéria que nós temos problemas. E depois o que é que nós procuramos? Dialogar com todos, dialogar com governos. O facto de... quando lá cheguei, nós tínhamos um problema com o Estado Central que tinha a ver, imaginem bem, com as indemnizações a pagar à cidade do Porto pela construção do aeroporto Francisco Sá Carneiro nos anos 40. Porquê? Quem tinha pago as expropriações, apesar do aeroporto não ser do município do Porto, tinha sido o município do Porto. Só que, entre o município do Porto e o Estado, nunca tinha havido a capacidade de haver cedências das duas partes e de fazer um acordo. E por causa disso, o Porto não pagava ao Estado, à Metro do Porto, dívidas que tinha relativamente a intervenções que a Metro do Porto tinha feito no espaço urbano e que a Metro do Porto achava que eram reabilitação urbana, e eram, e que, portanto, nós devíamos dinheiro e eles deviam-nos dinheiro. E aí sentei-me com o Primeiro-Ministro Passos Coelho e fiz esse acordo. Depois, na altura, como se recordam, esse mesmo governo queria privatizar os transportes públicos, em Lisboa a Carris e no Porto STCP. Eu acho que fiquei na história com uma anedota, quando eu fui ter, na altura, com a Passos Coelho, e lhe disse, se quer privatizar a Câmara do Porto, compra. Ele disse, mas isso não é uma privatização. Eu disse, é. Quer dizer, se você quer vender, a gente compra. A verdade é que, quando chegou o António Costa ao governo, rapidamente Porto e Lisboa conseguiram assumir aquilo que, para mim, é a descentralização mais eficiente que existe hoje, que é o transporte público. Eu acho que hoje, mais uma vez, nós temos uma memória mentirosa e já não nos lembramos propriamente daquilo que era o transporte público nas nossas cidades. A descentralização, objetivamente, à parte dos transportes, foi, para nós, uma fraude. E vou dizer porquê. Porque não nos entregaram competências nenhumas. Uma descentralização era suposto, nas escolas, entregarem-nos a gestão das escolas. Era suposto que a colocação de professores pudesse ser nossa. Era suposto que eu não tivesse que ter um professor do Porto que me diz, Sr. Presidente, eu estou a dar aulas em Foscoa, e ter professores de Santarém a dar aulas no Porto apenas porque o Ministério da Educação e os sindicatos, porque são os dois, têm uma forma de entendimento de colocação de professores absurda. Portanto, nós aí não conseguimos fazer. Mas também aí nós, o que é que procuramos? Pelo menos que aquilo que nos entregavam, que foi o Ajax, limpa-vidros, pensamos a limpar o vidro das escolas, a fazer a reabilitação que o Estado não tinha feito, tendo-nos passado um cheque verdadeiramente insuficiente,
e o pessoal auxiliar que o Estado tinha e a quem tratava mal, e que passou para nós e que não aumentou grande eficácia. E, portanto, aí não houve grande vantagem. Eu acho que no futuro, espero que no futuro, se volte a visitar a questão da descentralização e a questão das competências. E esta questão das competências é uma matéria particularmente interessante e paradigmática, e talvez seja bom que um dia destes este assunto seja revisitado. Eu sei que o Sr. Presidente da República vai hoje apresentar um estudo, e nesse estudo é o inquérito do ISCTE no Fórum de Políticas Públicas sobre a percepção que a população portuguesa tem sobre o funcionamento do Estado e o funcionamento das autarquias. As autarquias locais são a instância de poder política que merece mais confiança aos inquiridos. Se no topo da confiabilidade estão as forças policiais e as forças armadas, a confiança nas autarquias está muito acima do grau que é demonstrado em relação ao Governo. Ainda mais em relação à Assembleia da República, que tem uma escala negativa de 0 a 10. As autarquias merecem um grau de confiança situado em 5,5 pontos, enquanto as CCDRs obtêm a mesma avaliação. E vejam bem, tudo isto é feito num país onde aquilo que são os recursos do Estado que são passados para as autarquias são manifestamente insuficientes. Para não dizerem que isto são coisas que se dizem, eu fui buscar um número à OCDE. Na OCDE, o Estado Central consome 37%, em Portugal, o Estado Central consome 37% do produto. As autarquias, 6% do produto. Eu não vou comparar com Espanha, nem com França, nem com a Alemanha, mas vou passar a comparar com um país que estava muito atrás de nós e que é hoje o país que tem maior crescimento de caras em toda a União Europeia, que é a Polónia. A Polónia, em vez de 37%, o Estado só gasta 33%, o Estado Central. Mas nas autarquias, as autarquias têm 13% do produto e nós temos 6%. Isto é caso para dizer, como se diz na minha cidade, fazer das tripas coração. E, portanto, eu o que espero é que no futuro, e o futuro é já amanhã, que o meu sucessor possa voltar à Associação Nacional de Municípios, não é, Luísa? E que ele possa ter, de facto, recursos para assumir perante a população aquilo que é a percepção que a população tem sobre o que são as competências municipais. A mim o que mais me choca é que eu ando pela rua, e não é só no Porto, porque às vezes ando com colegas meus, com o Luís ou com o Paulo, que vale a pena visitarem o Fundão, é as pessoas virem-nos colocar problemas das suas vidas, convencidos que aquilo que nos estão a pedir está no âmbito das competências dos municípios e de facto não está. Esta dislexia entre aquilo que as pessoas entendem que deviam ser as competências e aquilo que são as competências de facto, devia ser o guião para o quê? Para que de facto houvesse uma descentralização de competências, tornasse o Estado menos anacrónico. Porque a questão não é já a centralidade, é a questão do anacronismo. O Estado hoje tem um modelo anacrónico e tem um conjunto de instituições que já ninguém sabe ao certo para que é que servem. Se passarem isso para as autarquias locais, sejam para as maiores, sejam para as menores, o país vai andar melhor. E há outra coisa, se isto passar para as autarquias, o desequilíbrio entre o litoral e o interior também se vai atenuar, porque se dermos mais competências aos municípios, os municípios do interior vão ser capazes de fixar competências. Muito obrigado.